A gente vai precisar pontuar, você precisa entender, tá? Que tá muito na cara, tá descarado, que o Brasil é um esquema de pirâmide, é um esquema de exploração. Ele, em tudo que você olha, você vê um esquema de exploração. Ah, Pacto Federativo é um esquema de exploração. O Sistema Tributário Nacional é um sistema de exploração. Sistema Bancário Nacional é um esquema de exploração. E dá pra entrar no detalhe. Ah, por que você acha, Renan, que o Sistema Bancário Nacional é um esquema de exploração? Basta ver o que o escândalo do INSS mostra do crédito consignado oferecido pra aposentado. Né? Grandes empresas, os grandes bancões, fora as grandes empresas de consórcio, que vivem de ludibriar, velho, dado que eles têm uma garantia muito concreta, que são os recebíveis líquidos e certos da aposentadoria deles, pra fazer o cara pegar um empréstimo, pegar uma grana ali, pega, assina, toma-lhe e tome-lhe o financiamento, ou seja, ganha-se dinheiro ludibriando o velho. Operações inteiras são montadas pra ganhar, pra enfiar, por exemplo, cheque especial no colo do trabalhador, que não tem matemática financeira, que não tem matemática na cabeça, né? Os brasileiros são muito pouco proficientes em matemática para exercer a cidadania, como o Kim mesmo falou agora no nosso evento lá em Salvador. Então, as pessoas mais pobres não conseguem exercer cidadania, são indefesas do ponto de vista da matemática para produtos financeiros oferecidos por bancos, aí cai no cheque especial, se endivida toda, vai parar no Serasa. Ou seja, para onde eu olho no Brasil, eu vejo um grande esquema de exploração, tá? Grande parte do mercado privado brasileiro é sobre isso, é sobre enganação. Grande parte do setor público é sobre enganação. E aí grande parte dessa discussão sobre socialismo versus capitalismo é uma paia, é uma mentira, porque o socialista brasileiro tá aqui pra explorar a pessoa mais ignorante e o capitalista quase sempre também. Então a gente tá meio que num game aqui, tá? O problema do Brasil... O centro do problema do Brasil é um problema de ordem ética ou espiritual. O brasileiro vê no outro brasileiro alguém a se levar vantagem. A gente tá sempre ri levar vantagem. Em todos os lugares. A todo custo, o tempo todo. A gente não consegue estabelecer relações de confiança em nenhum momento. E a coisa piorou com a internet. A internet botou pra ferrar tudo, porque a internet, vamos dizer, criou instrumentos impessoais de tomar dinheiro um do outro. Então você tem essas Virgínias. Como é que pode ter influenciadores que ganham dezenas de milhões vendendo o jogo do tigrinho, sabendo que tá ferrando a vida de tanta gente por aí, e aí vão pra uma CPI, não vou falar o influenciador que foi pra uma CPI vestido de uma maneira mó tranquila com um copo Stanley lá, tirando onda, e lógico que vai tirando, porque do outro lado tem outros picaretas, né, inquirindo eles. E aí esses picaretas vão lá, tá, vagabundos, né, eu tô falando no masculino, vagabundos, putos, vagabundos e putos de toda sorte, né? Esses sujeitos vão lá, tá? E tiram onda. Porque sabe, do outro lado vai ter um Cleitinho, nem sei o nome desse Senado, essa escumalha do Senado, que vai ficar ali, tirar foto e vídeo. Porra, eu sei que é estranho, eu sei que se um dia pegarem o que eu tô falando aqui, vão jogar na Globo News, olha só que antidemocrático. Eu queria todos eles presos. Eu botei no Twitter agora que é o que eu acho. Pra mim, cassino online tem que ser equiparado a tráfico de droga. É uma epidemia. Envolve vício, envolve perda de dinheiro e destruição de vida. Envolve o enriquecimento de gente que não presta. Envolve quadrilhas que fazem lavagem de dinheiro. Envolve evasão de divisa do Brasil pra esses paraísos fiscais. Isso pra mim é igualzinho o tráfico de droga. E tá aí rodando com gente famosa, com prostitutas, tá? Essas piranhas vendedoras de produtos online que ficam lá divulgando, esses vagabundos, esses lixos, esses pedaços de bosta vendendo cassino online, vão todos se fuder, tem que prender. Eu quero num governo nosso prender a Virgínia. Virgínia, nem sei quem você acha, você é repugnante. Eu quero você presa. Quero ter um marido, aquele viado, preso. Que essa gentalha presa. Cassino online tem que ser equiparado a tráfico de droga. Tráfico de droga. Ai, mas as pessoas são livres. O brasileiro não consegue exercer a porra da liberdade dele. Não tem educação. O cara se alimenta mal na primeira infância, vem de família destruída, tá burro pra caralho, não tem dinheiro. Boa parte da população brasileira vive de auxílio e ainda querem meter a porra de um cassino, usando uns estímulos, né, cognitivo, neuro, blá blá blá, sei lá, merda aí. Os estímulos, o cara fica achando que tá ganhando dinheiro. Que é isso? E o que a gente ganha? Ah, não, mas a economia, as trocas... Não é uma troca voluntária, racional. Você tá pegando, tá uma máquina de exploração, gringa, o dinheiro vai pro paraíso fiscal. O que a gente ganha? O que a gente ganha de produtividade? Tem um dinheiro no Brasil, tem um tigre entregando uma carta, a pessoa cai no truque, aí o dinheiro sai do Brasil e vai pra fora. O que nós ganhamos com essa evasão de divisas? O que nós ganhamos? Nós não ganhamos nada. Eu não entendi, não é que assim, eu dei um dinheiro, veio um produto.
Eu peguei a atenção do brasileiro, eu fritei essa atenção dele lá com essas merdas de dopamina, com esses estímulos mais bizarros, com um aplicativo merda, e o dinheiro saiu do Brasil e foi pra fora. Aí quem ganha? Ah, não, porque uma prostituta, uma vagabunda, um vagabundo, um canalha, um pilantra, de um influenciador, vão ganhar dinheiro com essa merda? É isso? É isso? Aí vai uma CPI, aí na CPI vão botar aqueles prostitutos dos senadores brasileiros, todo aquele bando, aquela canalha toda que ocupa o Senado. Não, olha só, vocês nem sabem o que vocês estão discutindo, vocês são os despreparados, porque dado que a eleição pro Senado do Brasil é uma eleição majoritária, né, as pessoas estão voltando influencer. A ideia própria do Senado, né, a casa dos homens mais velhos, dos senadores, daqueles preocupados em segurar o espírito veloz e dinâmico da Câmara dos Deputados, né, com o seu espírito, vamos dizer, mais conservador, não existe. O Senado é mais desqualificado que a Câmara dos Deputados. O Senado sequer tinha que existir, não tem sentido. O propósito da existência de um Senado no Brasil não existe mais. É uma eleição em que você coloca o Romário, aquele outro que comentava futebol lá de Goiás, se é o nome dele. Cajuru, o Cleitinho, o astronauta, a Damares, ou seja, é uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. O Senado brasileiro não serve pra merda nenhuma. Aí tem meia dúzia de corruptos que administram lá. É um Calheiros aqui, é um Pacheco acolá. Tá. E esse assunto, antes que as pessoas falem, poxa, no Brasil nós temos coisas mais importantes para nos preocuparmos, né? Isso não é um assunto tão importante. Sim, nós temos coisas muito importantes para se preocupar. O Brasil tem que fazer uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma administrativa, uma reforma nas contas públicas, com uma profundidade, tá? Que poucas pessoas têm ideia. Todo mundo fala, poxa, o Milei fez algo muito... E eu acho muito engraçado que a direita brasileira adora citar o Milei. Olha o que o Milei tá fazendo. Mas essa direita brasileira não dá a mínima para nenhum assunto que envolve uma reforma dessa natureza aqui no Brasil. Falam, como já vejo Bolsonaro falando, que o maior problema do Brasil é, como é que é? Anistia. É mentira, o maior problema do Brasil não é anistia. Existe um problema colossal de contas públicas, o Kim tem uma PEC para resolver isso, ele tá coletando assinatura, e por curiosidade, os deputados bolsonaristas, um ou outro assinaram. Então isso não é, se eles gostam do Milei, parece que eles só gostam do like que eles obtêm com o Milei, mas não tem nada a aprender com o Milei. Arruma a capa da Valete aí. Uma coisa que nós fomos fazer pra ficar claro, porque aqui não tem brincadeira, tá? Nós fomos pra Argentina e estudamos o caso argentino, nós temos uma revista Valete pesquisando o caso Milei. E essa revista Valete vai interferir no livro 5 do Livro Amarelo, em que nós vamos falar sobre um Brasil rico. E que vai passar necessariamente por essa reforma do Estado brasileiro, porque você só vai ter... Assim, nós não temos competitividade, nossos juros são muito altos, tá? As nossas contas públicas estão todas cagadas, vai dar merda em 2028. Você vai precisar mexer nisso, é inegável que vai precisar mexer nisso. É inegável. Isso é um problema. E o problema de segurança pública é outro problema colossal. Então a galera fala, mas Renan, você não vai falar desses assuntos? Lógico que vou. Lógico que vou. Mas não pense que o assunto do carrossel, né? Do cassino online não tenha, vamos dizer, não tenha o impacto disso, porque ele faz parte de um problema maior, tá? Um problema que permeia todos os outros, que é o problema o Brasil já era e sempre foi uma sociedade de baixa confiança. Se eu não me engano, né, quando saem pesquisas internacionais, o Brasil está sempre entre os últimos nas listas de confiança mútua entre as pessoas. Por exemplo, na América Latina fizeram uma pesquisa e olha só, a América Latina é, vamos dizer, um continente do ponto de vista cultural, etnolinguístico, vamos dizer, um lugar já de baixa confiança. Por exemplo, o Brasil é o lugar menos confiança mútua num lugar como a América Latina. Ou seja, as pessoas não confiam umas nas outras no Brasil mesmo. Então o Brasil já era assim. Com a internet, isto piorou. Porque você criou instrumentos impessoais, tá? De criação de vínculos, de fazer com que um famoso chegue num pobre e que você engane. E o nosso jogo é esse. Como o Brasil é um lugar muito desigual, tá? Ou seja, tem algumas poucas pessoas no topo que têm inteligência, acesso a instrumentos e meios de ação e uma base da população analfabeta ou analfabeta funcional, semi-alfabetizada, que dispõe de algum dinheirinho. Você tem muitos estímulos para você aqui numa ponta enganar e tomar dinheiro de outra pessoa. E desde o banqueiro ao pastor neopentecostal ladrão, tá? Você tem, vamos dizer, drenos em que você explora essa pessoa mais pobre fazendo uso da esperteza de manobras ali, vamos dizer,
que mexam com os vieses ali da pessoa na hora de tomar decisão, e você vai levando vantagem sobre elas. As pessoas, vamos dizer, as pessoas mais pobres são realmente exploradas pelo público e pelo privado no Brasil. E esse problema é um problema que tá começando a bater na porta de todo mundo, porque a pessoa tá vendo assim, isso tá em todos os lados. Então tem um problema espiritual no brasileiro. É um problema espiritual. O brasileiro não consegue segurar a vontade dele de levar vantagem sobre outro. Quando o brasileiro vê outro brasileiro, ele fala, preciso levar vantagem sobre esse cara. E às vezes não é só vontade de levar vantagem. Tem uma coisa que é um comportamento muito engraçado, que eu tava comentando com o Guto agora na viagem, que é o seguinte, um brasileiro, ele às vezes ele nem quer levar vantagem sobre o outro. Mas se ele sentir que o outro tá levando vantagem e ele não, ele falou, eu não posso ficar pra trás. Lá no congresso que a gente fez agora na Bahia, a gente tava comentando, o André e o Sandro deram esse exemplo, que às vezes a compra de voto se dá por meios, vamos dizer, distintos. Olha só, Riso, a pessoa não quer vender o voto dela, ela fala publicamente que ela é contra a venda de voto. Só que ela fala, pô, mas todos os meus vizinhos venderam, eu vou ter que vender também. Porque o brasileiro não aceita que ele não levou vantagem. Porque um brasileiro pode ser atacado de qualquer coisa. A única coisa que o brasileiro não quer sentir é otário. O brasileiro quer sentir que ele participou da malandragem. Mesmo discordando da malandragem. Por isso que nós somos um país em que as pessoas gritam contra a corrupção, mas tão logo elas se sentem, vamos dizer, aptas a participar da corrupção, elas passam a praticar corrupção. Vamos lembrar, as pessoas saíram às ruas em 2015, falando que não tinham bandido de estimação, e assim, gritando contra ladrões que estavam sendo presos pela Lava Jato, como Valdemar da Costa Neto. Corta, isso 2015, corta pra 2025. As pessoas estavam na rua cultuando o Valdemar da Costa Neto. Ou seja, a partir do momento que passavam a sentir parte de um esquema que, né, que elas ganhavam alguma coisa, mesmo que o ganho delas fosse meramente simbólico, tipo, estou apoiando a direita, tá valendo. Tá valendo. Então, tem uma parada aí que é muito complicada dentro do espírito brasileiro, que é um problema, eu acho que assim, é mais profundo do que a gente dizer, ah, não, é só impunidade. Não é. Pra mim é um problema meio que espiritual, um problema na alma do brasileiro. E é um problema que vai precisar ser corrigido. E eu acho que pra corrigir não é só a educação. É um problema cultural central nosso. Pra mim, você precisa quase que um reset, uma refundação. Por isso que eu acho que a guerra contra o tráfico, ela tem que ter um caráter de refundação. Quando eu falo da guerra, é muito sobre destruir o tráfico de drogas, sobre reocupar certas áreas, certos territórios? Sim. Mas pra mim tem um caráter de refundação, de resgate das pessoas que vivem nas regiões mais pobres, especialmente as regiões mais pobres urbanas dominadas pelo tráfico, tá? E esta guerra, né, o fato de meninos que são soldados, jovens são soldados das polícias, do exército, participarem daquilo e do Brasil comprar isso com eles, tá? E da gente libertar de Fortaleza a Porto Alegre. Porto Alegre é tomado por várias facções. São Paulo a periferia de São Paulo é toda tomada por facção. Zona Leste de São Paulo, Tatuapé, tomada por facção. Então, sabe, de São Paulo, Rio, Porto Alegre, a Macapá, a Fortaleza. Isso é uma coisa de caráter nacional. E eu acho que é importante a gente ter isso, porque talvez aí a gente fala, gente, nós temos que ser irmanados, nós temos que um ajudar o outro, e não um tentar foder o outro. E nós temos que, aí sim, num processo de reeducação, que o termo é reeducação, a punir fortemente malandragens e tentativas de levar vantagem. Reprimir fortemente. 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 É uma repressão mesmo. A gente tem que... E assim, é uma coisa que está presente no espírito de todos nós. No meu, no do Riso, no teu que está assistindo, dos teus pais. Todos nós padecemos dessa mácula. Até porque para você poder tocar, né, resolver isso, você tem que aceitar. Isso faz parte da alma de todos nós. É um software que foi sendo instalado conosco. E que não está instalado, não pertence a todas as culturas, não é sequer inato ao ser humano. E mais, você nunca vai desenvolver uma sociedade boa se não for uma sociedade de confiança. Agora, como ter uma sociedade de confiança quando ser picareta virou esculacho? Quando todo mundo quer ser picareta. O Riso vai botar aqui um vídeo, eu pedi pra separar esse vídeo, que eu não sei quem é o cara, tipo, você tem que me explicar o nome desses caras, tá? Mas que tá lá, a tal da Virgínia, né, logo após ir na CPI, veja só como ela foi se comportar lá com a galera, olha isso. Aqui vai pegar direitos autorais. Mas é a música do Oruan. É uma música do Oruan, então já começou bem, né? Quem é esse cara aí de vermelho? É o Zé Felipe. Zé Felipe. Zé Felipe é o viado que... Bom, enfim, né?
Pausa. Então, uma música do Oruan falando sobre ganhar dinheiro com o tigrinho. Isso. E aí o lixo humano, a asquerosa a Virgínia, tá lá pulando. Isso. Olha lá que legal. E aí vários influenciadores, imaginam, do lado, eu nem sei quem são essas pessoas, cantando e se divertindo, né? Achando muito legal. Isso Veja, qual é o público para qual essas pessoas apelam? Um público mais ou menos popular. Um público mais ou menos popular. Eu acho que a Virgínia e esse outro sujeito, o grotesco, eles apelam pro Brasil inteiro. Mas eles são, né, apelam com o povão também, né? O estilo de vida deles, que as pessoas chamam de fudidocore, né? O fudidocore. O fudidocore é o aspiracional do brasileiro. Eu já falei, o brasileiro ele quer viver numa casa quadrada que parece um consultório, ele quer arrancar os dentes dele e botar aqueles dentes de mentira branca, igual desse cara. Põe aí, corta aí, ó. Só essa cena aí, ó. Ele tá com a linguinha dele de fora e com um dente de mentira branco. Tudo, né? Botou um monte de mentex aí na boca. Sanduíche podrão, comida industrializada, pistache. Hoje pistache faz parte do fudidocore. Esse daí aparentemente é o Rancho do Maia. O Rancho do Maia, do Carlinhos Maia. O Rancho do Maia, o Carlinhos Maia, é a representação do fudidocore. É a linguagem de rede social que esse brasileiro comum gosta. Se você pegar a lista de pessoas que estão nesse Rancho do Maia, você vai ter mais um surto aqui na live. Aparentemente. Ó, notícia quentinha 4 horas atrás. Pra você ver o nível da coisa. Ex da mãe de Neymar é expulso do Rancho do Maia após agressão. Thiago Ramos, ex da mãe do Neymar. O que eu vou falar, cara? O que eu vou falar? Essas pessoas, cara, as redes sociais elas são democráticas, alguém vai negar? Por serem democráticas e pelo fato do capitalismo ter em si uma natureza muito democrática, e eu vou falar, democrático não é elogio, tá? Você acha que democracia é um elogio, você está bem confuso. Bem confuso, tá? Por ser muito democrático, né, não só ele apela, como ele influencia. Então ele apela para aquilo que é popularesco e influencia o que é e deve ser popularesco. Então a democracia, desculpa a redundância, ela é muito democrática, né? Então os Cleitinhos estão aí e explicam isso, mas o Nicolas tá aí e isso se explica também. Um cara como o Nicolas é a coisa mais establishment que tem. O Nicolas é profundamente establishment. Ele é da Neopentecostal da Lagoinha, que é uma igreja disso aí, né? Com aquele outro cara lá que vocês sabem que gosta lá, né? Vocês sabem, não vou entender, vocês já entenderam, né? É amigo do Neymar, que anda coroa, né? Então as críticas dele vão ser as críticas cabíveis ali. Então como ele é muito grande, ele quer ser muito popular, isso vem com um preço. Ele nunca vai, né, tretar com a Virgínia, igual o Cleitinho não treta com a Virgínia. Eles nunca vão tretar muito com certas coisas. Aí pode fazer uma pontuada aqui, uma pontuada ali, a colar. Entendeu? Aí xinga o PT, xinga o PT. Mas o problema central é que este sistema de relações e de valores e de até dessa linguagem que garante que algumas pessoas sejam muito famosas, ele em si, ele escancara um problema, que é esse problema que eu venho citando, esse problema na alma do brasileiro. E você não vai alterar o Brasil se não alterar esse problema na alma do brasileiro. Portanto, quem é popular e está na política sendo popular, ou quem é um influenciador e é popular, este cara é necessariamente parte do problema. Ele não é parte da solução. Nenhum desses caras são parte de solução alguma. Eles não são parte da solução. Eles são parte do problema. Você tem que encaixar eles. Até porque todos eles são muito parecidos entre si. Vamos colocar Pastor Mirim, Nicolas, Cleitinho, Marçal, Gustavo Lima, Zé Vinícius, Zé Felipe, qual é o nome desse cara? Zé Felipe, Virgínia. É tudo a mesma coisa. Eles podem ter, um puxa um pouquinho mais pro neopentecostal, outro vai puxar um pouquinho mais pro vendedor de curso online, outro vai puxar um pouquinho mais pro tigrinho. Eles têm naturalmente as peculiaridades deles, mas eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. As redes sociais escancararam quem são esses. Esses caras são meio que um mínimo denominador comum do Brasil, tá? E é um Brasil que não tinha tanto espaço. Por quê? As redes sociais deram espaço para que esse Brasil aflorasse. E esse era um Brasil que eles se opõem, em certa medida, ao Brasil mainstream, que é o Brasil tocado pela Globo, e o Brasil tocado Globo/Folha de São Paulo, que criaram uma espécie de um mainstream fake, que é compartilhado por certas elites urbanas progressistas. Então, a resposta popularesca
essa elite mainstream que a gente tem aí, essa coisa meio USP, meio Leblon, meio Jardim Botânico, é esse mundo, que não é em nada melhor do que o outro. São dois mundos merda, ambos têm que ser superados. Porque um é uma tentativa de imitar a elite progressista nova-iorquina, norte-americana, tá? Essa merda cosmopolita, eixo Rio-São Paulo. A outra é uma expressão, vamos dizer, de uma classe média e dos desejos e aspirações de uma classe média pouco escolarizada, que não lê, facilmente enganável, tá? Que foi se criando sozinha, por si só, tá? Não tem muitas referências que não, vamos dizer, grandes produtos que elas queiram consumir, ou estilos de vida que elas queiram viver. Elas são fruto de um capitalismo estranho, que é o capitalismo brasileiro, que criou, como um slot dos Goonies ali, né, um monstro. Esse monstro a gente tá vendo aí, tá? Esses são esses vendedores de tigrinhos, são essas figuras que elas são grotescas. Vocês precisam entender que elas são grotescas. E elas são diferentes, sei lá, da Pablo Vittar, que é um representante pop desse mundo cosmopolita, entendido como o mundo dos globais. E esses dois mundos ficam em choque, aí você olha pros dois e fala, eu odeio esses dois mundos. Você tem que odiar esses dois mundos. Você tem que odiar. Entenda um negócio. Eu odeio o mundo da Virgínia, Cleitinho, Neymar, que é a mesma coisa. E eu odeio o mundo dos globais. Você tem que odiar porque essas são as pessoas que ocupam o imaginário brasileiro. E esse imaginário se conversa. Que é uma figura que linka essas duas pontas? Neymar. O Neymar conversa com esses dois mundos. Então há uma conversa. Uma conversa. A Anitta conecta esses dois mundos. Tem uns elementos de conexão, eles não são completamente apartados. E essa cultura de massas definitivamente não vai nos levar a lugar algum. E eu não tô falando que a cultura de massa americana seja maravilhosa. Toda cultura de massa necessariamente é vulgar, tosca, democrática e ela é uma bosta. A cultura de massa é uma bosta. Agora, em geral, a cultura de massa, ela trata com as massas, mas as coisas que importam são tocadas por pessoas que estão inseridas em outros caldos culturais. Você entendeu? Existe um gradiente que vai da cultura de massa, popularesca, tosca, até a alta cultura. E existe esse gradiente. E aí as pessoas que ocupam posições de poder, em todas as instâncias, elas vão, vamos dizer, reivindicar um patrimônio cultural e vão estudar, acompanhar, viver um tipo de estilo de vida e também um tipo de cultura diferente da cultura de massa. E aí elas vão ocupar posições. O problema sempre foi a infiltração do pensamento de esquerda progressista nessas esferas média para superiores. Mas você tem, nos Estados Unidos tá surgindo um movimento cultural que envolve uma elite trampista, né? Inclusive uma mistura disso com a turma do Vale do Silício, que tá criando algo pra direita americana. Isso é um fato. Na direita europeia sempre teve, tá? O Orlando pode me corrigir, mas a direita francesa sempre teve. Sempre teve. Então, a gente aqui não. A gente aqui, o que acontece? Essas pessoas toscas que compartilham essa cultura merda de massa, elas ocupam posições de poder. E elas tomam decisões, só que elas não podem tomar decisões, porque elas são retardadas. Você não pode entregar a chave do cofre pro Cleitinho, pro Abílio, pro Nicolas, que é pro Neymar, que é a mesma coisa, que é pra Virgínia. Você não pode entregar, tá, as coisas que importam pra retardado. Mas como as coisas são muito democráticas aqui, são mais democráticas do que as pessoas imaginam, o Brasil é muito democrático. Aí, cara, figuras que não podem estar nessas posições estão. De todos os lados. Calma, eu vou chegar lá na esquerda. Então, tem um problema aí. Tem um problema muito grave. E ninguém quer tratar do problema porque você não fica popular falando do problema. O que eu estou falando é altamente impopular. Eu estou fechando portas. Eu estou fechando porta aqui, ó. Tum, tum, tum. É ou não é? Agora, não existe caminho com esses caras. Então, eu posso ficar falando pra vocês. Ó, galera, tem um plano. Não dá pra ter um plano. Não dá pra ter um plano. Não dá pra ter um plano com o Cleitinho. Não dá pra... Ah, não, Gustavo Lima tem um ponto. Gustavo Lima não tem um ponto. Não dá. Esse cara tá indo muito bem, tá? Esse cara tá falando coisa com coisa. Vamos lá. Eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Que fofo, ele pede uma foto. A sensação que dá essa CPI é que é um grupo de amigos brincando. Eu quero falar sobre algo que se perdeu nessa CPI.
o foco. O que eles estavam discutindo, apesar das risadas, é algo extremamente sério. É uma questão de saúde pública. Os vícios em jogo de azar têm nome, pessoal. Chama ludomania. É reconhecido como transtorno mental pela OMS, com sintomas parecidos com a dependência química. A diferença é que o cigarro promete e entrega. O jogo às vezes só promete. Esse vício leva a pessoa a se isolar, conflitos familiares e uso do seu dinheiro e dos outros para continuar jogando, resultando em endividamento e falência. E adivinha? Adolescentes são os mais vulneráveis aos riscos dos jogos de apostas. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos, como ansiedade e depressão, para ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. Virgínia, o dinheiro que você recebeu do contrato de jogo de azar é pago com sangue. Entre 2018 e 2023, o tempo que popularizou essa divulgação de jogo de aposta, o número de atendimentos de viciados por jogo de azar aumentou em 1.094%. 63% desses apostadores no Brasil tiveram sua renda comprometida. Resultado, 23% deixaram de comprar roupas e 19% diminuíram gastos com alimentação. O viciado, pobre, nunca entra em questão. Até porque quem a gente acredita tá falando que é bom, e quem era para nos proteger tá pedindo foto. Sobre o Tigrinho, houve relato de pessoas que tiraram a própria vida depois de perder grandes quantias no jogo. Antes, os jogos de azar eram no formato horizontal. Até que eles tiveram o entendimento de que quem aposta mais são os pobres. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O Tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres. E todos eles são feitos no formato vertical. Os influenciadores escolhidos para divulgação são os que têm público majoritário classe C e D. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei", não cola mais. 25 anos atrás, quando foi proibida a propaganda de cigarro e todas as outras medidas, o uso caiu em até 40%. Eu peço que vocês divulguem e engajem todos os vídeos de pessoas que falam sobre o assunto, denunciando. Questionem seus influenciadores preferidos. A sensação de influenciador ao receber um contrato de jogo de azar deve ser de medo. É você o único agente dessa possível mudança. Para que menos pessoas acreditem num sonho ilusório de um império bilionário fundado pelos ricos com o dinheiro dos pobres. Pense sobre o assunto. Excelente. O Felca é um influenciador enorme e tá cumprindo um baita de um papel divulgar isso. E com ótimos argumentos. Aquilo que ele falou do celular, da estética da linguagem, eu já vi, eu pesquisando sobre isso, a linguagem desse tipo de material. Entendam, assim, o Tigrinho ele é feito com uma linguagem voltada para país pobre. Esse tipo de coisa é voltada, a linguagem colorida, negócio meio lúdico, infantil, é feito para mentes infantilizadas. Entendam, uma pessoa com uma capacidade cognitiva baixa, ela raciocina não muito diferente de uma criança. Na verdade, ela pouco raciocina. A ideia do raciocínio, vamos colocar aqui como uma atividade... o raciocínio como uma atividade, como um ato de vontade pensado, que demanda, vamos dizer, um processo cognitivo em que você está prestando atenção naquilo, ele não é, vamos dizer, não é algo muito utilizado por pessoas mais simples, né? Como eu volto a colocar, Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, vivo citando esse livro, ele explica isso, tá? A gente tem um sistema 1, que é um sistema muito mais intuitivo, de conexões rápidas, tá? E que nos faz tomar decisões simples. O tempo quando você está dirigindo, às vezes você nem percebe, você está no caminho voltando para casa, sabe? Você nem está pensando no assunto, está dirigindo, quando viu, você chegou em casa. Você está sendo guiado por esses processos intuitivos. Quando você está andando, você está sendo guiado por isso. Só que muitas vezes você toma decisões baseadas nos vieses que esse sistema nosso de tomada de decisão cai. Tá? Todos esses joguinhos são feitos para pegar essas intuições, esses processos quase automáticos que a gente tem no cérebro. Só que raciocinar gasta energia. E o cérebro humano gasta energia demais. É uma coisa... Ficar no modo 1, que é o modo intuitivo, é uma coisa mais... automática, gasta menos, né? É um processo muito melhor, assim, do ponto de vista do uso da energia. Só que você cai em truques. Então essas pessoas, que eu volto a falar, usam esse sistema intuitivo e que pouco raciocinam ou racionalizam sobre essa tomada de decisão, essas pessoas têm ali na mão, tá, uma arma apontada contra elas. É uma arma que vai usando os estímulos, dopamina e tal, é um negócio de pequenas vitórias, aí você acha, tive pequenas vitórias, depende de uma grande derrota. Tudo isso faz com que elas fiquem muito atrapalhadas. Então é um mecanismo feito para viciar. Aí eu volto a colocar.
Tal qual o tráfico de drogas tem danos à saúde das pessoas. Leva as pessoas a doenças e eventualmente à morte. Atrapalha a construção das famílias. Diminui a produtividade das pessoas. Desvia o nosso dinheiro para paraíso fiscal. Enriquece picareta. A única diferença é que não tem arma envolvida. Então pera. Vale a pena pra nós isso? Eu faço a pergunta. Vale a pena? Ah, mas é liberdade. Pô, calma aí. Eu não sou o ANCAP do não sei o quê. Vale a pena disponibilizar essa liberdade pros outros? Ah, não, mas com o dinheiro a pessoa faz o que quiser, mas... Foda-se. Se o preço for a uma pessoa que tem dinheiro, né? Que eu sei que tem vereadores por aí que usam. Já vi deputado. Sobre o que me conta, tem deputado que joga jogo do Tigrinho. Ah, mas alguns, né? Um empresário quer gastar... Porra, não vai gastar. Por quê? Porque infelizmente você mora no Brasil. E este cassino lá que é doentio e que foi feito, vamos dizer, foi desenhado pra tomar dinheiro de pobre, ele tá tirando divisas do Brasil, mandando pra fora. E no processo tá enriquecendo uma massa de filhos da puta que não tem nada a agregar pra gente, a não ser, vamos dizer, estrume cultural. Então, assim, eu só vejo a gente ganhando, botando pra fuder contra esses caras. Eu só vejo, assim, eu não vejo perda nenhuma. O que aconteceu? Alguma empresa com laranja num paraíso fiscal na puta que pariu vai deixar de receber dinheiro brasileiro? É isso? A gente vai ter menos evasão de divisa? É isso? Essa é a consequência?